Fala aí, pessoal. Semana passada eu criei esse artigo aqui do SDD, tá? Voltado aqui para engenharia de dados. Alguns amigos aí pediu para eu gravar um vídeo sobre esse tema, né? Sobre a executando ali, mostrando o código e tal. Então eu vou tentar aqui gravar esse vídeo para ficar legal aqui, tá? Então aqui no artigo, o que que tem aqui, tá? Contando aqui da redução de um projeto que a gente fez, tá? Utilizando o SDD ali. É, Aqui eram umas tabelas que a gente estava ali na camada bronze, silver e gold. A gold era fatos e dimensões, tá? Então a ideia é eu pegar uma parte desse projeto e trazer aqui. Então não tentem não se atentar a código, a especificação do projeto em si, tá? Se a tabela, se está faltando tabela para montar uma fato, tá bom? A ideia é mostrar o Spec Kit, tá? Tanto que ele facilita na criação de códigos, execuções ali muito fácil ali, tá? Facilitando a vida nossa aí para desenvolvimento, tá? Então, o que que a gente tem aqui, tá? Coloquei aqui como virada de chave, né? Então tem aqui um explicativo, aqui eu falo exatamente o que eu comentei, né? Que a ideia é eu mostrar os componentes, né? E aí o ganho de produtividade e não se atentar muito ao projeto em si, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Detalhes, né, do documento. Então, vou ter lá SCD tipo 2 na tabela cliente, vou ter campos com regras, constantes e tudo mais. Aqui ele é dividido em alguns estágios, né? Então, a gente tem lá a escrita de uma especificação, tá? Então, a gente tem que ter lá o engenheiro de especificações. A gente vai ter quem vai validar e depois o SDD vem, gera o código e o Asset Bundle do Databricks, que é o que eu estou usando aqui, vai fazer o deploy, tá? Tudo isso utilizando ali poucos códigos ou só pedindo para o agente fazer, tá? Então a parte de implementação, né? Então eu estou usando aqui a stack do Databricks, camada bronze, silver e gold, tá? Estou usando aqui constantes, SCD tipo 2, o Auto CDC, Track History. Aqui a arquitetura medalhão, tá? Alguns resultados, né? Então depois vocês podem ler esse artigo por completo, né? Então o impacto aqui de 3 dias para alguns minutos, a utilização do Asset Bundle, né? Que nem eu comentei, vai ter especificações, vai gerar o código, vai fazer o deploy, finalizado lá automaticamente, tá? Ou programaticamente. O porquê que isso importa, tá? E aqui algumas imagens do ambiente quando eu executei ele, tá? Aqui do Lakeflow, né? Então a imagem aqui do Lakeflow Pipelines. E depois dê uma olhada aí completo, lê completo aí o artigo. Vamos lá pro SDD, tá? O que é o SDD em si, tá? Se a gente voltar aqui no GitHub, tá? Então existe lá um Git do Spec Kit, tá? Então acho que vale depois dar uma olhada nesse cara. Mas a ideia dele é facilitar a vida de quem digita código aí, tá bom? Então ele vai ter um agente ali, ou vários agentes, que vai fazer toda a estrutura de código para a gente em cima de uma especificação. Lembrando que sempre tem essa especificação, tá? Então aqui a forma de instalar ele, a forma de configurar lá um primeiro projeto, alguns agentes que você vai escolher, né? Ou Cloud ali, no caso, tá, aqui ele explica da Cloud, né? Cloud Code e diversas outras informações aí, tá? Então, o básico, tá? Para a gente fazer uma configuração do zero aqui, tá? Então, se vocês olharem, eu já tenho aqui o Specify instalado aqui na minha máquina, tá? Então, vou dar um clear aqui. E se eu vier aqui no Specify, tá? Vou dar o init para ele iniciar um projeto. Estou dando um nome aqui para o projeto, poderia ser qualquer nome aí. De cara ele me pergunta qual assistente que eu vou usar, né? Posso usar qualquer um, como é demonstração aqui eu vou usar o Copilot mesmo. E ele pergunta qual que é o terminal, né? Ali qual que é o que eu vou usar. Como eu estou no Mac, eu vou usar o Shell aqui mesmo, tá? Aí ele vai fazer o deploy e feito o deploy aqui da inicialização do projeto, ele cria essas pastinhas aqui pra gente, tá? Então tem uma pastinha aqui de agentes e de prompts,
Tá? Aqui dentro do Specify ele cria alguns scripts, templates, né? Então, existem alguns templates. E aqui do VS Code. Com essa interação aqui, nós podemos começar a trabalhar com ele. O que a gente faz, tá? Então a gente pode vir, por exemplo, nesse Constitution aqui, template, e ir alimentando as informações que a gente precisa. Tomás, precisa alimentar cada detalhe aqui? Não, você pode vir aqui, inclusive pedir para IA, né? Para IA te ajudar nessa questão, tá bom? Então vocês vêm aqui, ó, pega o arquivo que você tá, sei lá, crie um projeto, uma especificação, uma spec de dados e por aí vai, tá? Então conforme vocês vão conversando, vai alimentando aqui as informações, vai pedindo, vai solicitando e vocês vão fazendo, vai ajudando, a IA, né, a própria IA, o próprio assistente aqui vai ajudando vocês a preencher esses templates e etc e tal. Beleza? Eu vou parar, não é o intuito aqui nesse momento, tá? Então, só um overview bem simples aqui, tá bom? Vou jogar aqui para o projeto que nós vamos trabalhar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um projeto onde eu tenho o Spec Kit já configurado com tudo que eu preciso, tá? Eu tenho um readme aqui que me traz algumas informações, tá bom? Informações que foi gerada pelo próprio spec, eu não gerei nada disso aqui, só conferi, tá bom? Então ele fala aqui que se eu quiser dar um start, né, então eu uso lá o template, crio para um outro nome aqui dentro de uma outra pasta e por aí vai, tá bom? E aí o que a gente faz aqui? O que eu fiz aqui, tá bom? Eu tenho um input user que é a minha especificação. Toda a minha especificação está aqui, tá bom? Toda a minha especificação está aqui. Então eu quero um e-commerce analytics que vai ser executado aqui com Recurso Pipelines. Eu trago aqui qual que é o nome do projeto, qual que é o meu catálogo, quem que é a pessoa que está desenvolvendo, um workspace. Eu estou usando o Databricks Free, então estou passando aqui a URL dele e estou passando aqui o environment que é o dev, tá bom? Aí, diversas outras informações, tá? Então, estou passando aqui qualquer arquitetura, né? Bronze, Silver e Gold, eu quero que ele tenha lá SCD. E aí eu começo com as especificações das minhas tabelas, tá? O que ele vai procurar para criar. Então, eu tenho aqui dimensão tipo 2 que eu quero uma tabela de customer, cliente, né? Existe lá PII, aqui são os campos e por aí vai, tá? Eu falo que ele na Silver como que vai ser, tem algumas regras de negócio, quais são as constraints, e depois eu tenho produto, aí eu tenho venda, eu tenho a minha Gold que vai ser um modelo Star Schema, então eu tenho a dimensão cliente, produto, fato, vendas, tem aqui as métricas de negócio, os atributos desnormalizados e vamos seguindo aqui, tá bom? Depois eu coloco isso aqui no Git. Aí quem quiser acompanhar tudo certinho, eu acho que é bacana aí para ter um bom conhecimento sobre isso. O que eu preciso falar para ele, tá? Que ele vai usar o Serverless, porque a gente está usando o Databricks Free. Aqui é a estrutura do projeto, então ele vai criar uma folder lá com o nome do projeto, vai trazer o Databricks YAML aqui, que é do Bundle, e a estrutura que eu quero que ele crie. E aí eu tenho um agente que vai fazer validações aqui, ok? Então essa é a minha especificação, a especificação do projeto. Quem que criou isso? Um engenheiro de especificação, um analista de dados, várias pessoas e por aí vai, tá? Eu tenho um prompt básico que eu quero que ele faça. O que eu tenho nesse prompt, tá? Algumas regras que eu vou querer que ele siga, tá? Então, eu estou falando para ele que ele é um especialista aqui em Databricks e SDD. Eu tenho um contexto sobre ele, então eu tenho um agente que eu coloquei ele como Senior Data Engineer, e aqui ele vai ler esses dois arquivos, que é o arquivo da minha especificação e um arquivo que eu gerei para ele identificar qual código que eu quero que ele use, como que ele deve criar as tabelas, tá bom? E aqui eu passo a URL do Databricks. Então aqui eu falo quais são as tarefas, alguns pontos de atenção. E depois que ele cria tudo isso aqui, ele vai startar um agente 2, que vai ser
um agente supervisor, que é aqui um solution arquiteto supervisor, tá bom? E aí ele vai refazer aqui, revisar toda a estrutura. Então, basicamente, esse é o prompt que eu estou criando ali. Aqui em Engine, eu tenho duas coisas, tá? Engenharia reversa que eu não estou usando, tá? Mas qual que foi o papel aqui da engenharia reversa? Vamos supor que eu tenho uma migração, estou fazendo uma migração de um DW para dentro do Databricks. Então eu vou lá e gero um XML daquele ETL completo. Se tiver lá no Integration Service, extrai lá todo o formato, porque a gente possa colocar no assistente para fazer uma engenharia reversa. Então, a engenharia reversa me trouxe que eu tenho as chaves primárias, tá? Que eu tenho aqui as tabelas, que eu tenho as tabelas da Silver, que eu tenho tabela da Gold, eu tenho chaves compostas e por aí vai, tá? Então ele me trouxe exatamente a engenharia reversa do meu projeto já existente que está lá, vamos supor, num DW da vida, tá? Feito toda essa engenharia reversa, inclusive ele me traz aqui de regras de negócio, alguns domínios aqui, né, de regras, mais algumas aqui, tá? Então ele me trouxe tudo isso. Tomás, você gerou isso na mão? Você foi lá, abriu cada SQL, cada pipeline? Não, joguei isso aqui para o assistente e o assistente que se virou lá para mim, tá bom? Feito isso, através da engenharia reversa, né? Que nós criamos aqui, foi criado, né? Eu criei o que eu já passei para vocês, que é as especificações, tá bom? Então fui lá, gerei a engenharia reversa. Através da engenharia reversa eu coloquei aqui as especificações que eu quero que o SDD faz, tá? E daqui, o que eu fiz? Eu criei algumas roles. Roles aqui, tá? Uma geração de roles, vamos dizer assim, tá? O que eu quero que ele faça aqui? Eu quero que ele siga exatamente alguns códigos, algumas premissas que eu quero que ele desenvolva quando ele estiver gerando o código lá no Databricks, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Como que ele vai criar a camada bronze? Eu quero que ele use string table, eu quero que ele use aqui uma view para fazer limpeza. É obrigatório ele usar isso? Não, são sugestões que eu estou passando para ele, porém, ele vai se basear nisso daqui, tá? Pode ver aqui que eu tenho camada gold, eu tenho algumas definições de chave primária, chave estrangeira, tá? Alguns metadados que eu quero que ele cria, algumas constantes, então eu não passo todas, eu só passo as especificações de alguma que eu quero que ele cria e as propriedades das tabelas, tá bom? Aí eu tenho um template, tá? Tem um template. Eu falo para ele assim, ó, você deve criar um notebook. Esse notebook deve conter uma tabela com catálogo, esquema e o nome da tabela. Nota que aqui eu já estou usando variável, que pode ser útil, pode ser reaproveitável para dezenas de outros projetos, especificações que venha a ocorrer, que venha a precisar dessas mesmas roles, né? De geração de roles. Eu falo aqui dos campos, eu falo que se tiver PII ele coloca, se não ele coloca como descrição. Eu quero todos os comentários, ó, então quais são as propriedades. Eu estou forçando ele a usar o autoload, né, o Cloud Files, e passo aqui algumas especificações que eu estou usando o CSV. Também dava para parametrizar isso aqui? Claro que dava, mas no meu caso é CSV e é uma demonstração, eu fiz assim, tá? O próprio volume onde está os arquivos, ó, estou passando algumas variáveis aí. Aí eu tenho a Silver, que segue a mesma ideia, tá? O que muda na Silver é que eu tenho uma Silver de limpeza e eu tenho uma Silver que, propriamente dito, vai materializar os dados lá. E o que eu estou usando aqui, estou usando o Autoloader, que é uma feature aí da própria Databricks, tá? Que ela facilita na usabilidade do SCD, tanto tipo 1 quanto tipo 2, no meu caso eu estou usando 2. Outra Silver, outro template de Silver, né? Quando eu tiver ali um append only, né? Então fica mais fácil aqui nesse formato que ele está usando. Nota que eu tenho as constraints aqui. Uma Silver append only com foreign key, então também tem aqui. A Gold, né? Então estou usando lá a Materialization View, as chaves primárias e por aí vai. Então aqui nesse
cara aqui, eu estou falando para ele assim, ó, meu código é esse, utilize dessa maneira que eu quero e vamos seguir em frente. Eu tenho aqui algumas classificações de PIR que eu criei e tem o Databricks aqui, o template do Databricks YAML que vai servir lá para o bundle, tá bom? Novamente a estrutura do projeto, algumas roles mais críticas, né, que é para ele fazer ou não fazer, seguir ou não seguir, e depois ele vai fazer um checklist disso daqui, tá bom? Nota aqui que eu já estou com meus specifications aqui do Cloud, né, então tá bem tranquilo aqui. O que eu tenho nesse System Prompt eu mostrei, né? Eu tenho um input aqui que eu falo para ele assim, ó, leia o arquivo, que é o System Prompt, que está dentro do Input User, e siga ele como um System Prompt para executar todo o processo. Simples assim, tá? Não estou fazendo nada demais aqui. Vou abrir o terminal, vou dar um Start aqui na Cloud, tá? E vou colocar a mensagem que eu quero que ele faça aqui. E vamos seguindo aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, ele deu o primeiro start aqui no nosso Data Engineer Senior, né? Nosso Senior Data Engineer. Ele, nesse momento, ele está fazendo o quê? Ele está indo lá, lendo os arquivos, tentando entender tudo o que está acontecendo, né? Tudo o que está lá nas nossas especificações, nas nossas roles e etc. Ele já verificou ali se existe a CLI. E aqui ele vai criar uma programação, né? Um passo a passo do que ele tem que fazer para que tudo isso aconteça, tá bom? Ele me pergunta, tá? Se ele pode criar, acessar e tudo mais, então eu já vou colocar aqui que siga em frente, né? Se vocês notarem agora aqui do lado esquerdo, ele já começou a criar a estrutura do projeto, então ele já criou o E-Commerce Analytics. Agora ele vai começar a criar os códigos aqui, tá? Então ele está no momento aqui criando os SQLs da Bronze, tá bom? Então, conforme ele vai criando, ó, ele vai dando a informação, ele vai dando uma informação, ou pelo menos uma prévia a informação do que está acontecendo. Poderia abrir o arquivo aqui, mas depois eu vou mostrar isso lá no Databricks. Deixa ele finalizar tudo aqui para a gente partir lá para o Databricks daqui a pouco. Ok? Vamos lá. Então ele está criando a Silver Clean, está criando o produto. E, novamente, né? Aqui do lado esquerdo ele vai criando todos os códigos aqui conforme as necessidades. Criando aqui a Materialization View, de produto e por aí vai. O que eu tenho no Databricks hoje, tá? Acho que é bom mostrar isso. O que eu tenho no Databricks, eu não tenho job, claro, ele está criando lá para mim. O que eu tenho é a minha camada transiente, que é um volume, tá? Então dentro desse volume eu tenho os arquivos aqui, né? Eu tenho um arquivo de vendas, eu tenho um arquivo de produto e eu tenho um arquivo de cliente, tá bom? Camada bronze, camada gold, camada silver, estão todas elas aí vazias, esperando a nossa execução. Tá? Vamos voltar lá para o nosso arquivo, ver onde que ele está. Ó, ele startou agora o supervisor, tá? Aqui, ó, ele startou o supervisor para fazer uma revisão em tudo que foi criado aí, ok? Então vamos lá, ó, ele está revendo, tá vendo aqui? Está fazendo um task review em tudo. Então se ele encontrar algum erro, ele já fala aqui pra gente. Haja token, né? 8.000 tokens aí, mas paciência. É mais barato o token e a gente fazer isso aqui em minutos do que ter dezenas de engenheiros digitando código passo a passo. Então vamos lá, vamos esperar o supervisor aí finalizar o papel dele. Ele está analisando lá o arquivo, né, de roles.
aguardar. Poderia ter pulado essa etapa aqui? Sim, como é uma POC, não uma demonstração, né? Nem POC é uma demonstração. Poderia ter tirado aqui o supervisor até para ir mais rápido para a gente. Ok, finalizado, tá bom? Finalizou aqui, tá finalizando. Ó, 10 mil token, né? Haja. Ó, a revisão do supervisor passou em todos os itens, agora vou executar os comandos do Databricks Bundle. Qual que é o comando que ele está liberado para executar, tá? O deploy e depois um summary para fazer, para verificar se tudo deu ok lá, tá? Se a gente está com o projeto ok. Ele está fazendo o deploy, então se a gente vier aqui no Databricks, aqui em Jobs, a gente já vai ver que ele já criou o nosso job, o nosso job aqui, né, do Lakeflow, tá? Já tem todas as configurações aqui, todos os arquivos que ele precisa, tudo certinho aqui, não tá nada errado. Posso clicar aqui em editar pipelines e aqui é onde os nossos códigos ficam, né? Então se eu vier aqui na Bronze, o que ele criou pra gente? Uma tabela Bronze cliente, trazendo as informações que a gente precisou lá dos campos, comentários, tudo bonitinho. A chave primária ele criou, está criando aqui também, as propriedades. Ele faz um select as, né, utilizando o autoloader lá naquele volume onde tem o arquivo lá. E também está gravando aqui um schema location. Produto segue a mesma regra, venda segue a mesma regra. Se nós viemos aqui para a Silver agora, o que eu tenho na Silver? A Silver eu tenho uma view, que eu faço toda a limpeza antes. Por que, tá, dessa view? Porque a gente está usando o SCD tipo 2. Quando chegar nesse SCD tipo 2, que ele vai fazer a leitura da view, eu já tenho que estar com os dados todos prontos, tá? Todo limpo, para ele só fazer o que ele precisa fazer de melhor, que é o SCD tipo 2, tá? Então, ele pega a view, passa as constraints lá, as expectations que ele precisa, faz um select na camada bronze, traz as colunas que ele precisa aqui agora para criar a tabela que ele está criando, com os parâmetros que a gente precisa, e depois ele vem para cá. Então ele vai ter um flow aqui, que é esse nome, vai fazer um auto CDC para essa tabela, e através desses dados que estão na minha Silver aqui, qual que é a chave primária, qual que é a sequência que eu quero, aqui pode ser um código sequencial, ou pode ser um timestamp igual eu estou criando aqui agora, e o tipo que eu quero é CD tipo 2, tá? Estou usando um track history em todas as colunas, exceto essas duas aqui. Tá? Produto segue a mesma coisa, venda segue a mesma estrutura, tá bom? O que muda são negócios, né? Então aqui eu tenho mais validações, aqui eu tenho as constraints, tá? Chave estrangeira aqui que vem da bronze, e depois eu tenho as dimensões, né? Tem a dimensão cliente, que eu estou usando uma Materialization View, tá bom? Tem algumas regras aqui de negócio, produto, a mesma coisa, a mesma estrutura, só muda algumas regras de negócio até que a gente chega na fato, tá bom? Chegando na fato, a gente tem chave primária, chave estrangeira, as datas, algumas medidas, as métricas e por aí vai, tá? Então aqui a gente já tem ela mais robusta. Lembrando que este código inicial é para criar a tabela, com chave estrangeira, chave primária, etc. As propriedades da tabela e de onde que vem os registros, né? Os registros vêm do join de tabelas, tabela de cliente, produto, que são as dimensões para gerar a nossa fato lá, tá bom? Então, aqui as informações que a gente precisa para gerar fato. Ok, Tomás. Temos duas formas de executar. Eu posso vir aqui Run Pipeline, né? Aqui no cantinho Run Pipeline. Como eu posso vir aqui para o nosso agente e falar para ele, execute, cadê aqui, ó, execute pipeline no Databricks, ok, vamos deixar, acabou meu limite aqui, ó, não, beleza, não tem problema não, eu vou executar aqui no Databricks mesmo, tá, então vamos executar aqui no Databricks, mas eu poderia dar um execute ali, tá, e ele ia executar aqui os mesmos passos que ele ia fazer, né? Ele ia guardar recursos, depois ia estar startando o projeto e tudo mais. Mas vamos ver aqui pelo Databricks. Mais do mesmo aí, tá?
Dito isso, tá? Mostrei todos os códigos, tudo ok. Ele mostra aqui, ó, agora que a gente está aqui no editor, né? Então aqui do lado direito ele mostra aqui o que está acontecendo, né? Preparando o gráfico, startando e tudo mais. Aqui são todas as colunas, né? Posso dar um close em todas, deixar aqui um close em todas aqui. Aqui ele mostra que está startando as tabelas, então podemos voltar aqui, ver o que ele está fazendo aqui, tá bom? Olha lá, startando as tabelas pra gente. Tá dando início aí a tudo que ele precisa executar. Isso aqui deve demorar uns 2, 3 minutinhos. Vamos analisar aqui bem rápido o que ele está fazendo. Ó, bronze, já foi. 500 registros aqui em venda, 50 produtos, 100 clientes. Agora ele vai jogar aqui para silver. Ó, a venda já foi, já tem os 500 aqui, que é os mesmos daqui. Não tem nenhuma transformação, aqui não está passando por nada. Está sendo um as is ali, só fazendo... Transformações tem, né? Formal. Não tem nada de retirar dados aqui, tá? Porque todos os dados estão limpos, já são dados bonitinhos que eu peguei ali para a gente não ter muito problema aqui, tá? Então, as mesmas quantidades, ó, completou, mesma quantidade de registro que eu tenho na bronze, é a mesma que eu tenho para silver, e foi gerada a nossa fato venda. Aqui em queries, então, eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, e verificar algumas tabelas aqui, né? Então, eu posso vir aqui em silver cliente, por exemplo, né? Deixa ele startar, um serverless, bem rapidinho, ele starta aqui pra gente. Vamos lá. Demorando um pouquinho mais do que o normal aqui. Então, vamos aguardar aqui. Por ser um serverless, né, deveria ser mais rápido. O que eu tenho já preparado aqui, né? Então, eu tenho o start, o end e o dado, se ele é corrente ou não. Tá bom? Porque esses campos aqui, ele já cria por causa do SCD ali, do auto CDC que a gente está usando, tá bom? Produto, a mesma coisa, tá bom? Então, vamos vir aqui em cliente Gold, na DIN cliente, tá? Então, o que a gente tem aqui na DIN cliente? Ok, belezinha, maravilha. E aí, que demonstração que nós vamos fazer aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a Silver cliente, vou fazer um count nela, a gente vai ter ali 100 registros. Vou pegar aqui na DIN cliente, nós temos um único registro aqui, tá? Então tem a Maria Silva, que está lá no Salvador, tá? E o e-mail dela é esse daqui. Beleza, chegou um registro, vamos simular aqui para ver se o Auto CDC funciona, né? Então vai chegar um registro novo ali, tá? Vai chegar esse cliente sample 2 aqui, que está acontecendo aqui com ele, tá? Então é a Maria, é a Silva, opa, o e-mail dela que eu estou mudando para Maria, @ lá tá customer 1, tá? Se a gente conferir aqui, ó, tá customer 1, e eu estou mudando ela lá para Santa Catarina, para a cidade de Blumenau. Saiu de Salvador lá para Santa Catarina, andou bastante, hein? Mas beleza, é esse aí que nós vamos fazer aqui com ela. Então vou aqui na tabela de clientes, vou fazer o upload daquele arquivinho que eu acabei de mostrar para vocês, um registro só. Quando a gente usa o autoloader ele verifica o arquivo que ele já carregou. Então esse arquivo aqui ele vai ignorar e vai trazer somente esse arquivo aqui. Vamos lá ver como que isso funciona. Executando aqui o pipeline novamente. Pronto, ele já não teve aquela demora, né, para startar os recursos, porque ele fica ali meio que esperando, porque a gente está no modo de desenvolvimento. Nota que aqui na bronze cliente ele já entendeu que tem um registro. Aqui na produto e na venda ele não fez nada, porque não tinha nada para fazer. Tá? Agora ele está tratando aqui as camadas Silver cliente e Team cliente, tá bom? Então vamos ver o que acontece aqui. Ó, ele fez 2 upserts, tá? E manteve os mesmos 100 registros. E vamos lá conferir. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se eu vier na Silver cliente e fizer o filtro apenas pelo CLI01 aqui, o que a gente tem aqui? Opa, temos 2 registros nessa camada aqui. Perfeito. O que a gente tem aqui de alteração? A Maria no e-mail,
e a gente tem que nós mudamos ela lá para Santa Catarina, ok? Se eu vier aqui no Start, no End, o que ele fez? Ele manteve null para o arquivo corrente, para o arquivo atual, que é o arquivo mais novo, tá? Que entrou aqui às 18h39. E esse daqui ele fechou, ele deu um end. Acabou esse arquivo aqui, não, esse registro, né, na verdade, ele não deve ser utilizado, ok? Vamos ver se ele fez isso lá na camada DIN, tá? Vamos ver se ele fez isso na camada DIN clientes. Maravilha, pronto. Agora a nossa dimensão, através de uma Materialization View, ela entendeu que esse arquivo é o mais recente, manteve ele somente um registro que é o registro nosso que está ativo, ok? Se eu vier aqui para fato, esse cliente, né, existiu duas vendas para esse mesmo cliente, tá, com produtos diferentes, e agora esse cliente ele está na região sul, porque ele houve uma alteração de região, ele estava na Bahia e agora ele foi para a região sul. Beleza, pessoal? É isso, ok? Tá bom? Se a gente vier aqui fazer o count que eu tinha feito aquela hora, né, de 100 registros, agora eu tenho 101, por quê? Porque ele mantém o histórico, e esse é o intuito do SCD tipo 2, tá? Slow Change Dimensional tipo 2. Ele mantém histórico na camada que foi feita o CDC, tá? Então, eu consigo saber o que aconteceu aqui, a vida de toda a estrutura, de todo o pincert que aconteceu ali, nesse caso, né? Nós estamos falando de cliente. Beleza? Bom, agora que eu mostrei aqui para vocês, né, como que o AutoCDC aqui funciona, né? Vou entrar no catálogo, tá? Mais para intuito de demonstração aqui, como que ficou o nosso catálogo. Tá bom? Então tem aqui, né, o catálogo, tem as tabelas na bronze, tem as tabelas aqui na camada silver, tem as tabelas na camada gold. Se eu vier na silver, uma silver qualquer, né, poderia ser qualquer uma aqui. Então o que ele traz aqui para mim? Ó, ele traz a descrição, que já foi gravada lá. Traz os comentários que a gente pediu, né? Vamos tentar abrir aqui a cliente, a mesma coisa, a chave primária. Tem aqui a informação aqui dentro do comentário que existe campo PII, tá bom? Também aqui o comentário da tabela. E se a gente vier aqui na fato, o que a gente tem na fato? A gente tem chave estrangeira, né? Foreign key da vida e um APK e todas as informações que a gente precisa aqui já preenchida, tudo isso conforme vimos ali, através de uma especificação e o SDD rodando ali. Então, posso vir aqui e visualizar aqui as chaves, né, o relacionamento entre chaves, da mesma forma que eu posso vir aqui na linhagem de dados, tá, e procurar aqui pela linhagem. Então, aqui é bem bacana, né, porque ele traz aqui toda a estrutura, né, de linhagem dos nossos das nossas tabelas, nossos arquivos, toda a linhagem ali da nossa estrutura que está sendo executada ali, tá? Então, se nós olharmos aqui, então eu tenho aqui camada transiente, eu tenho o vendas, camada transiente aqui produtos e cliente, que é onde está meu arquivo, né? Minha fonte de dados. E a ideia é que crie a bronze, então eu tenho a bronze venda, bronze produto, bronze cliente. Da bronze nós vamos aqui para silver, então silver produto, silver cliente, silver vendas. E aí eu tenho duas dimensões, produto e cliente, e tenho a fato vendas aqui. Então essa é a nossa linhagem de dados aí, das tabelas, tudo bonitinho, como que está sendo feita. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado e até os nossos próximos vídeos aí.